Olá, esse é o Join the Meeting, seu podcast sobre inovação, tecnologia e negócios. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Rafael Fassoli, que é o responsável aí pela área de BI e Analytics, Isso e aí. o Paulo Ruiz aí, que é também o nosso arquiteto de soluções aí, também focado toda nessa parte de cloud e Analytics também. E aí, vocês estão bem? Tudo ótimo e você? Bem também. Obrigado aí por aceitar o convite aí, para fazer esse bate-papo aí, a gente trocar uma ideia. Hoje nós vamos falar sobre o BI na SAP, como foi essa evolução aí do SAP BI. Então eu já quero perguntar para vocês aí, quando que a SAP começou a trabalhar com Data Warehouse aí de fato? É relativamente antigo, começou ali na década de 98, mas antes de falar um pouco do BI, é interessante falar da necessidade, né? Boa. O RP é muito antigo, né? Começou ali em torno de, na década de 70, né? 73, né? E com o boom do RP, né? Do SAP, principalmente no Brasil, na década de 90, e começou ali com a Petrobras, né? Se eu não me engano, 91, 92, 93, surgiu a necessidade, de fato, de ter ferramentas analíticas, de ter relatórios, né? Então, o SAP nunca foi muito, nesse começo, bom de relatórios, né? Tinha ali SAP Script, tinha a parte de report, depois começou com LV, Smartform, mas até então não tinha ferramentas analíticas, né? Lembrando que nessa época, né, Fassoli, o foco do RP era basicamente o contábil, né, do registro das transações. Transacional. E não tanto demonstrar valor em relação a esses dados. Isso ainda estava engatinhando, não só no universo SAP, mas em todo o universo de informática. Sim, né? Tanto nos bancos de dados antigos, né? O próprio SQL Server, né? Mas você O falou próprio, você falou que faz, desculpa eu cortar, mas você falou que faz tempo, em 98, mas você já trabalhava carteira assinada já nessa época, né? Não, foi 2003, né? 98 eu estava no colegial ainda, mas nem sonhava com SAP, nem sabia que existia. Eu Também não, vou ser sincero, não sabia não. eu trabalhava, estava fazendo curso técnico, estava aprendendo C++, Java, C Sharp, né? Primeira versão, e SQL Server, né? Sim, o que eu ia falar é que ali no final dos anos 70 é que o Kimball e o Emo que desenvolveram, né, os conceitos de Data Warehouse. Então, estava muito ali fomentando, iniciando, até teoricamente, Muito o conceitual modo de ainda, né? estruturar o banco de dados Isso para aí. aplicações analíticas. Né? Isso foi no final dos anos 80, acho que foi em 78 que os dois publicaram seus livros. Então, depois que isso foi para as grandes corporações. Exato. E aí com BW, na verdade não é BW, né? Até trouxe uma colinha aqui porque são muitas versões, né? Então, em 98 começou com o Business Warehouse Information System, né? A SAP adora mudar as letras das ferramentas, né? E por que pareça, o BW, a nomenclatura BW, que mudou ali em meados de 2003, continua ainda, né? Tentaram mudar para Business Intelligence em 2008, mas voltou para Business Warehouse, né? Eu conheci o BW 3X, né? O BW ali de 2003 em diante. Só que eu não comecei no BW, né? Eu comecei com a maioria dessa época, começamos com o ABAP, né? Então, eu fiquei um tempão trabalhando com o ABAP e depois eu tive a felicidade de conhecer o BW. Por que felicidade? Porque era muito diferente, né? Porque eu vim do SQL, criava tabelas, procedure. Mas você começou a desenvolver a ABAP com BW, para depois Não, migrar ou não? Eu comecei em BW mesmo. O primeiro trabalho que eu tá. fiz foi Smart Script, que a gente usava régua nas telas de 15 polegadas para fazer boleto, né? E aí foi muito legal porque quando eu comecei com BW, eu falei, puxa, cadê as tabelas, né? Não tinha tabela, né? São os objetos do BW que se comunicam com o ECC, né? Então, tem objetos... Os cubos. Os cubos, enfim, TSO, todos aqui. toda aquela parafernália, né? E aí, começando a olhar isso, e como trabalhava com BW, no BW tem muito transformação, que a gente fala de rotina, style routine, acabei migrando para essa área, né? E nesse meio tempo da evolução do BW, surgiram os reports, que são os Bex Analyzer, que era o Query Design, o WebX, são as ferramentas de report, né? Não era... Antes disso, ainda a gente teve o Excelsius. O Excelsius, verdade, né? E não eram bem dashboards, né? Na época eram grids, né, de apresentação, Sim. bem rápidos, né? Porque no transacional ali no RP a gente não conseguia mostrar milhares de linhas. Ele até mostrava, mas era um negócio meio pesado, né? Então o BW facilitou isso porque eu tenho uma máquina separada e eu persistia as informações ali dentro do ambiente, fazia
cruzamento de informações diferentes, né? E conseguia consolidar informações mais assertivas lá para um cliente. E aí criava os KPIs dentro do Query Analyzer lá, né? Isso foi por volta de quando? Não, isso começou ali... Não, que você fazia esses projetos. Eu comecei a fazer esses projetos em 2005. Então, era até uma limitação de tecnologia mesmo, né? Não só por parte da SAP, mas nessa época toda a tecnologia ainda era bem limitada em questão de visualização de dados, né? Muito. Totalmente diferente do que a gente consegue ver hoje. Totalmente. E o BW, para mim, desde essa época, assim, quando eu comecei também a desenvolver e ver BW, eu cheguei a desenvolver para o BW. Por isso que eu perguntei da parte do ABAP, porque eu cheguei, o único contato que eu tive com o BW na época foi desenvolvendo como ABAP para o BW, que já mudava muita coisa em relação ao BW normal. Justamente nas consultas lá, porque você tinha cubo, etc. Era bem diferente fazer a consulta. Mas para mim sempre tive essa questão do BW-1, D-1. BW sempre foi D-1. Sempre foi. Sempre. Às vezes D-30, depende da volumetria. E vale ressaltar que nesse período e até recentemente, todas as transformações e a carga também vinda do ERP ou de qualquer outro produto SAP era materializada dentro do BW. Então, para cada transformação, o dado era gravado novamente. Então, realmente havia uma demora nesse processo até o dado estar refinado para apresentação para o usuário final, né? E também o tamanho gigante que ficavam as bases de BW, né? Muito superiores ao ERP. É verdade. E era justamente, de novo, por limitação tecnológica também, né? Acho que vale a pena a gente ressaltar isso, daqui a pouco a gente vai falar o quanto evoluiu a ferramenta, mas acho que é essa pegada de... as ferramentas não tinham capacidade de processar esse volume gigantesco de dados e você tinha que estar gravado um D-1 ali, algo pré-processado já, para que você fatiado, pudesse consumir, fatiado, né? Para você poder consumir de uma maneira mais tranquila, né? Sim, os próprios extratores do ERP já eram preparados para pegar nesse intervalo de datas, né? Exato, delta, né? Os jobs já rodavam nessa frequência. Né? Isso foi muito revolucionário, essa questão de delta, né? Porque, de fato, o transacional SAP, né? Os modos SAP são muito grandes, né? Você pega a parte financeira, de vendas, de compras, é absurdo, né? Então, isso foi muito revolucionário para nós. Era muito diferente, era muito legal, né? E a parte de reportes eram estáticos, no sentido de grids, né? Apesar que atendia muito bem, a gente conseguia fazer regras matemáticas avançadas, porque no ABAP é programação pura, então a gente conseguia fazer grandes cálculos e, de fato, tinha essa informação interessante que você comentou, né? O BW era fatiado, né? Você fazia uma persistência linear, pura, né? Que a gente falava, depois você transformava os dados e ia quebrando em vários cubos, em várias visões, justamente para a questão da performance, né? Porque, não que hoje seja, nossa, né, 1000 vezes rápido, mas teve uma melhora significativa, e isso não só no mundo SAP, né? Todas as plataformas, né? As bigs plataformas, seja Azure, seja AWS, estão se adaptando com volumetrias e com formas diferentes de exibir as informações, né? E nesse período também, Pena, de 2003, principalmente até a versão 7.0 ali em 2005... começaram as ferramentas de planejamento financeiro, que é o BI/IP, e consolidação societária, que é o BCS, né? Então, também foi um boom, né, de projetos. Tinha muitos projetos de BI, né? Muitos projetos de planejamento e consolidação, que eram clientes que já tinham RP ali, que precisavam ter relatórios e o planejamento e a parte de consolidação societária dentro da ferramenta. Quando virou a chavinha para 7.0, teve mudanças significativas, né? Teve inclusão de novos objetos, de novas informações interessantes no BW, estruturas novas de desenvolvimento, né? A SAP desenvolveu o LSA, né? Que eram camadas de persistências de informações separadas por empresa para ter performance, né? Porque começou as big empresas a reclamarem de performance. Puxa, eu demoro dias para carregar a informação, né? Para rodar um relatório, né? Eu Nossa, você punha para rodar, ia para o almoço, voltava, tinha estava relatório rodando. que rodava via job mesmo, né? Sim, rodava em background, né, Paulo? Eu lembro dessa época. Lembro. Tinha job que deixava lá, os caras deixavam 24 horas, 48 horas rodando um job para poder conseguir pegar tudo isso aí, né? O próprio processo de planejamento, né, orçamentário também demorava bastante. Sim. E foi a primeira vez que essas grandes empresas puderam fazer o planejamento orçamentário de CAPEX, de OPEX, de RH, demonstrativos financeiros, em uma plataforma que não fosse uma planilha, como, por exemplo, o Lotus ou Excel, mas, ao mesmo tempo, no próprio Excel, que era a interface gráfica do BPC. Então, foi muito amigável para esses usuários também trabalharem dessa forma. Boa.
O BPC, a SAP adquiriu, né, a Business Objects em meados de 2008. Eu lembro que nessa época eu estava ainda com o BW e foi uma mudança brusca, né, porque a gente estava acostumado com o BEX Analyzer, vem a Business Objects com o BPC, que é a parte de planejamento e consolidação, com o EBI, com o Excel, enfim, com ferramentas bem interessantes visualmente. E né? o próprio Data Services também para ETL. O Data Services para ETL. Da própria BO. Mas no começo foi conturbado, né? A conexão não era tão boa, né? Porque a gente criava uma query, conectava a BO, criava os universos, os relatórios não funcionavam muito bem, mas passa-se um ano ali, começa a se funcionar muito bem. Mas eu não acho que foi tão sucesso a parte de dashboards e relatórios da BO. O BPC, sim, foi um grande sucesso. O DS também. O BPC até hoje é vendido, é comercializado, né? Se usa muito o BPC, né? Mas foi uma mudança muito legal, porque a gente começou a ver gráficos, dashboards, né? No Excel. Se a gente olhava, não tinha aquilo tão bonito, né? E isso, de fato, brilhava os olhos dos clientes, porque eles já tinham os grids no detalhe, né? Porque... por mais que você fale que BI não é para ver o detalhe, é para você ver uma forma sumarizada, tomar decisão, né? É para isso que serve, mas ainda existe o detalhe. O cliente quer ver o detalhe, né? Tem clientes nossos, por exemplo, que olha cupom, né? No BW, né? Então a gente fala, puxa, né? Você poderia olhar no transacional, não no BW, mas eu quero ver quantas fatias de pães eu vendi, mas uma outra parte, né, gostaria de ver relatórios mais sumarizados. Então, a BO veio muito bem. Mas não foi algo que teve tanto sucesso assim, principalmente com a vinda da Tableau em 2012, que nadou de braçada um tempão no mercado, né? Ela, por exemplo, engoliu totalmente o Design Studio, que também fazia parte do pacote da compra do BO, que era para desenho de dashboards com alguma programação ali baseada em Java. E não teve tanto sucesso, mas servia já para a gente exibir alguns KPIs, gauges, mas realmente o advento aí da Tableau e do Power BI deu uma engolida nessas duas plataformas. Eu cheguei a passar em clientes em 2016, 2017 que ainda estavam rodando BO com o DS, com o Data Service, mais o EBI. Né? Sim. Mas aí foi logo quando já tinha acabado de sair a base HANA, eles estavam rodando um HANA Sidecar lá, separado, só para poder rodar algumas partes de BW lá e tudo mais. Então, eles estavam 2016, 2017. Sim, não. Eu cheguei a pegar alguns projetos até de Design Studio e WebI em 2018. Né? Ainda tem alguma massa. Ainda tem uma galera rodando, né? Sim. E o BPC, né, que é a parte de planejamento e consolidação societária, começou ali na versão 7.0, era meio conturbado ainda. Aí na versão 7.5 melhorou bastante, porque aí de fato integraram com o BW, não que não era integrado, mas ficou boa a integração. Fizeram a parte de administração na web, né? Sim. E a parte de template, do planning, do consolidation, era no Excel. Puxa, cara, aí o cliente olhava e falava, eu tenho ali todas as informações. Tem os cálculos executando em batch. Tem as informações no Excel, que o cliente ama, né? O Excel, né? Não tem jeito. Você pode fazer a ferramenta que for, vai sempre exportar para o Excel. Inclusive, depois para frente a gente vai falar de ferramentas como o Data Intelligence, a gente está trabalhando agora. Uma das coisas que pedem, porque ele processa bilhões de registros, é gerar arquivo para abrir em Excel, por que pareça. Mas eu me especializei muito, né, na parte de planejamento, fiquei muitos anos trabalhando com muitos projetos, a gente tinha muitos projetos por ano de planejamento financeiro, então acabei me afastando um pouco da parte de report, né, do próprio BO, né, ficar muito focado ali no planejamento, né. O Paulinho já ficou um tempo já mais focado em BI, né, Paulo? Sim, eu comecei nesse universo SAP, né? Já tinha muita bagagem já de outras tecnologias e fui iniciar lá para 2015. Então, eu peguei mais report, o meu primeiro projeto já foi HANA. Então, eu consegui pegar ali desde o comecinho. Um fato interessante sobre o BPC também, Fassoli, foi a possibilidade de fazer retração dos dados. Então, pegar todo aquele planejamento em múltiplas versões e retroceder essa informação para o ERP. Então, trazer ali para dentro do PS ou do PM todo o planejamento, né? Eu e o Fassoli, a gente já viu, por exemplo, planejamento de prédio.
né? O pessoal falava, eu vou fazer aqui, vou usar 3 parafusos nessa porta. Não, vou usar 2. E Nesse aí nível. conseguir chegar e gerar no PM as bases e até mesmo chegar ao nível de compra, né? Saber quanto que vai ser economizado num prédio inteiro por trocar 3 ou para 2 parafusos numa porta. É isso aí. Isso é legal. E para finalizar a questão do BW, né, teve uma mudança significativa para o BW HANA, foi muito significativo. Na questão de exibição de formação, continuou D-1 porque os RPs não acompanharam o BW e o RP estão em momentos diferentes, até para você migrar um RP é muito mais difícil, você mexe com todo o operacional da empresa, Processo, o BW etc. é mais fácil. Aí depois vem o BW for HANA, e aí sim deu um passo muito importante, que entrou as Calculation Views, parou aquele monte de persistência, se virtualizou mais informação, se prestou mais atenção na performance em memory e no dado frio, começou um conceito mais, vamos dizer assim, ali um conceito mais global, como já a AWS já estava navegando, a Azure já estava nadando ali de braçada um tempinho, né? Sim. Então, assim, só contextualizando, né? O BW on HANA, ele já era o BW normal que rodava no ECC, espetaram a base HANA Debaixo embaixo, dele, é isso né? aí. Aí, quando a gente fala do BW for HANA, a gente teve uma remodelagem É do um que outro estava acontecendo. sistema. É um outro ambiente. Porque o BW Oracle, hoje a gente faz projetos assim aqui de migrar para o On-HANA, né? Tem todo um roadmap da SAP para você fazer isso de verificação. O BW for HANA, você já não migra o On-HANA para o for HANA porque é um outro desenvolvimento, é outra plataforma, é outra forma de desenvolver. Inclusive, se você quiser fazer objetos específicos no HANA, no BW On-HANA, você tem uma licença específica, né? Tipo, criar Calculation View, por exemplo, você precisa de uma licença específica. Uma licença de edição do HANA mesmo, banco, né? Modelagem de banco. É isso aí. No BW for HANA, você já meio que te obriga a sair da application ali do SAP GUI e fazer tudo no banco, né? Até para usar os objetos novos e etc, né? E nesse meio do caminho surgiu o SAP Cloud Plataforma, que foi algo que na época eu falei, puxa, o que a gente vai fazer, né? A gente estava num projeto, eu e o Paulo, a gente foi nos primeiros projetos que era o SCP New ainda na época, e a gente falava assim, puxa, mas por que a gente vai vender o New se a gente tem o For, o BW, né? Qual que é a diferença? Então, nessa época teve uma confusão na questão do que ofertar, né? Mas, na verdade, eram plataformas completamente diferentes, né? Porque o SCP, ele já vinha um conceito de tabela. Você criava tabelas, você criava... Né? Não tinha limitação, porque vou dar um exemplo que é limitação. No BW, um campo char tinha limitação de 60 posições. Então, você ia conectar o BW no sistema legado não SAP, o cara tinha um campo numa tabela string de 1000 posições. Puta, ferrou, não tinha como integrar, né? Então, o BW foi sempre muito bom para comunicar com SAP. Com outras ferramentas, deixava a desejar. E o SCP, que hoje chama BTP, né? A SAP já mudou de nome. Antigamente se chamava... HCP. HCP, é verdade. Cloud Platform. É isso aí. Veio para mudar esse conceito e agora com o Data Warehouse Cloud da SAP também mudou isso. Fala um pouquinho, Paulo, do começo do SCP, do New, que depois virou Foundry e, enfim, já mudou de plataforma. A gente apanhou bastante naquela época para desenvolver, né, as integrações, né? Só para a gente finalizar essa parte. Foi por volta também ali de 2015, 2016, bem no comecinho que eu trabalhei. Basicamente, a gente tinha só o HANA dentro dos produtos, né? Era um HANA na versão 1.0, com um SDI, né, para a gente conseguir conectar nas bases e fazer federação desses dados, trazer para dentro com ETL, sem precisar de uma ferramenta de ETL externa, né, como por exemplo o Data Service. E o SDI usava o DP Agent na época. Né? Ele não, até hoje usa, né? Não, mas na época era uma, não vamos dizer assim, um paliativo, porque o DP Agent não funcionava muito bem, né? Você fazia uma conexão ali no sistema, uma máquina no meio ali para subir para o cloud, né? Isso. E aí caía esse meio aqui, você perdia todas as informações. Essa época a gente sofreu bastante nesse aspecto, né? Isso, sim, teve bastante problema. Nessa época, por exemplo, o repositório de desenvolvimentos era dentro do próprio HANA. Sim. Né? Não tinha nenhum single Saigon, por exemplo, com nenhuma base. E depois a gente chegou no New.
O Neo já tinha algum nível de governança que a gente conseguia fazer o single Tinha rules, é verdade, né? Tinha já alguns produtos, aplicações Java, por exemplo, que a gente conseguia conectar nesse HANA, mas sempre ali o foco no HANA, né? Até a gente chegar hoje aí no Cloud Foundry, que houve essa descentralização total em relação ao HANA, que hoje já está na versão 3.0, né? o HANA Cloud. No HANA Cloud. HANA Cloud é muito mais fácil. Por exemplo, até a versão 2.0 para você conectar numa ferramenta de BI. Por exemplo, o SAC, você tinha que ter um container no meio do caminho em Java ou em Node para conseguir fazer a troca ali dos tokens. Hoje em dia, isso está totalmente suportado, né? Então, muito mais simples. A gente não usa mais só Calculation View. Hoje em dia, a gente tem toda a parte de CDS, né? Que a gente tanto usa no RP. Isso também está disponível dentro do HANA Cloud. Além de outras formas de armazenamento que a gente acaba utilizando hoje em dia também, não tanto em BI, mas em projetos de Big Data. A gente tem as possibilidades de armazenar esses dados não estruturados, processar eles, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho também com Data Intelligence. Sim, sim. E também nessa época, eu acho que teve um dos passos mais importantes do SAP, que foi o BOC, que hoje se chama SAP Analytics Cloud. Eu não lembro exatamente quando o BOC, se foi em 2016. Foi 2017. Mais ou menos, 2017, que eu tive o primeiro contato. Eu fiz um projeto quando ele estava super beta. Super beta, né? Tava começando, tinha uma paleta, não tinha nem paleta de cor direito na época e tinha poucos gráficos, né? Mas foi um passo extremamente importante porque dessa vez, como o DWC, que é o Data Warehouse Cloud, o BTP, a SAP resolveu desenvolver do zero a plataforma numa arquitetura cloud, né? Então, não teve aquisição como o da BO, foi uma criação do zero e eles pegaram um pouco que tinha de bom de tudo, do EBI, do Excelsius, do Lumira, por exemplo. Isso me lembra do Bex Analyzer. Que nessa época nós estamos fazendo um projeto de implementação de BPC. Eu estava fazendo a parte do Design Studio para fazer dashboards. E a SAP veio com o BOC, né, o BOC na época, e falou, esquece tudo isso aí, usa essa ferramenta aqui que a gente está começando. Isso. E nessa época a gente teve a oportunidade de ter contato com o cara que era o arquiteto, a mente inventiva por trás do BOC, né, que era o Wei Wei Chen. A gente conversava bastante com ele. E aí depois a SAP migrou o BOC para o SAC. É uma ferramenta muito interessante porque ela é as a service, então é uma ferramenta que atualiza sozinha, fica no ambiente controlado, não dá tanto problema, né? E aí a gente, na verdade, uma grande mudança, né? Muito. Eu que vi algumas coisas em WebI ali, igual o Paulo comentou, em outras tecnologias nessa época aí, se olhar o SAC hoje, o que ele faz, inclusive a nível de usuário, é impressionante, assim, completamente diferente, né, cara? Sim. E a SAP deu um passo a mais, né, perante a concorrente, pela essa demora, né? Então, as concorrentes estavam ali um tempo já nadando de braçada e a SAP incluiu mais 2 ferramentas dentro do SAC, né? Foi o planejamento financeiro. Então, vem aí o planejamento para substituir a parte do P, do BPC, do planning, e colocou a parte de predição de dados, que a gente usa, por exemplo, regressão linear, amortização exponencial, por exemplo, para projeção de estoque, etc. Então, já teve um ganho importante e é uma das coisas que a gente fala, olha, você não tem só a parte de self-service de dashboard, você tem ali toda uma ferramenta de planejamento, projeção de budget, simulação e forecast. E aí a SAP pegou o que tinha de bom do BPC, o de bom no IP, por exemplo, né? E colocou isso no SAC, né? Então, hoje você tem uma ferramenta de dashboard muito amigável, com várias formas de criar. Tem até, por exemplo, ali dentro linguagem R para você criar ali cálculos estatísticos, por exemplo. Cálculo estatístico não, relatórios em linguagem R. Muito usado em Data Science, né? Data Science, por exemplo. Python, né? Python, por exemplo. Né? No caso, bem próximo ao Python, ali tem parte de linguagem R. E o interessante do Analytics Cloud com ferramentas HANA é que ela tem o famoso Live Connect. Então, se você tem um S4 HANA, e no meio aqui do S4 você pode ter o BW4 ou o BTP HANA, com o SAC em cima, você consegue ter a informação transacionando em live. Então, hoje,
Em algumas informações, não vamos dizer todas, você tem as informações em real time. Porque eu digo em todas. Tem cliente que a gente tem projeto agora do BW4, que a gente transaciona 3 bi de linhas por mês. Não tem como você pegar 3 bi de linhas e colocar num report. É impossível. Ainda Então, é muito processamento, né? então, existe uma persistência de alguns tipos de informação, por exemplo, de vendas, né? E tem ali normalmente um D-1 ou cargas diárias 2 vezes por dia, dependendo do caso. Aí depende muito do RP do cliente, que precisa ter work process para aguentar essas cargas diárias ou 2 vezes no dia para dentro de um É For-HANA, o que a gente né? comenta, né, cara? Assim, para cada cliente tem que olhar o que ele realmente precisa. É igual relatório, também tem que olhar exatamente o que precisa. Porque, assim, não precisa ser tudo 100% online, né? Tem dados que não vão mudar. Você precisa trazer em real time dados que mudam o tempo todo. Agora, os dados que não mudam, você não tem necessidade de ficar trazendo em real time, né? Pagando consumo alto de máquina, etc. Sim. E outro ponto do saque que é muito interessante é que antes nós não tínhamos visto nada parecido em tecnologia SAP é a partir de comunicação. Né? Então, você consegue, por exemplo, criar uma simulação privada e depois compartilhar ela com um determinado grupo e esse grupo vai receber um e-mail ou uma notificação dentro do próprio saque para acessar essa informação ou para preencher uma rodada de planejamento Acaba orçamentário. sendo colaborativo, né? Muito. Exato. Tem até você pode pedir para ele gerar um determinado report todo dia, meia-noite, e mandar para o e-mail desses usuários via PDF. Né? É algo que não tem precedente que a gente tinha visto standard em ferramentas SAP. Boa. Porque você não precisa mais instalar nada na máquina do usuário, como tinha no BPC, o próprio EPM, né? Você tinha que ter uma VPN, né? Enfim, hoje com a Analytics Cloud, com usuário e senha, você acessa de qualquer lugar, de qualquer local, seja um tablet, seja um celular, um smartphone, e consegue estar visualizando os indicadores, fazendo a parte colaborativa principalmente. Então, você consegue hoje, tem projetos nossos internacionais que clientes do mundo inteiro acessam simultaneamente, faz o módulo de vendas, despesas, receitas, enfim. Vai fazendo toda a parte de colaboração e você rapidamente gera um demonstrativos financeiros, né? E, por exemplo, a parte contábil, caso seja um S4, a parte contábil normalmente é pequena em termos de volume de informação. Então, eu consigo, em real time, mostrar um DRE contábil e um balanço contábil. Então, para a parte de controladoria, é muito interessante essa parte de Live Connect, né? Então, nesse aspecto aqui, em teoria, né, não 100%, o SAC vem substituir toda a parte de dashboards do BO e a parte de planejamento, né? A parte de consolidação, a SAP colocou dentro do S4, que faz muito sentido você rodar o razão e já consolidar a informação e fazer o journal e já ver os reflexos no contábil, porque antes eu tinha que subir o razão, o FGL, processar a consolidação, sociedade parceira, etc., fazer os journal e depois voltar isso para o GL. Então, você está no S4, você está com aquela informação tudo em real time, faz muito mais sentido, né? O planejamento você já faz ali de uma forma mais gerencial, com mais detalhes ali no saque, faz projeção, por exemplo, de despesa e depois faz a retração para dentro do S4 ou para um ECC, caso o cliente não tenha migrado ainda para o S4, para fazer o acompanhamento, por exemplo, de despesas, né? Então, ficou bem mais simples, bem mais fácil a colaboração, uma ferramenta extremamente mais rápida, melhor, enfim, com mais recursos. Experiência do usuário completamente 1000 diferente. vezes. Acho que isso até que você falou, né? Tá na cloud, é as a service, o cara acessa do celular onde ele quiser, ou seja, ele não tem que conectar numa VPN, ele não tem que acessar a máquina dele para tomar uma decisão, né? Exato. Então, assim, a experiência de usuário mudou drasticamente, assim. E foi a primeira vez que a gente viu a SAP olhando para os seus próprios concorrentes, né? Porque hoje o SAC ele se conecta muito bem com sistemas SAP, mas você consegue se conectar no Salesforce, você se conecta num serviço OData, em outros bancos de dados, no BigQuery do Google Cloud. Né? Então, muitas e muitas conexões possíveis. E nesse meio do tempo, a SAP fez outras 2 mudanças significativas, né? Que foi o Data Warehouse Cloud. E aí vem outra pergunta, né? A gente vai ofertar o DWC, o BW4 ou o HANA do BTP, né? Então, depende muito do cliente. Não existe uma resposta para isso. Depende muita necessidade. Né? O Data Warehouse Cloud, ele também é 100% SaaS. É sensacional, ele atualiza sozinho. Ele tem uma visão mais de
de engenharia de dados mesmo, ele faz criação de tabela, procedures, views, visão de data mart, visão de build data, que é a parte de negócio, para o usuário acessar e criar as visões dele ali dentro. Então, é muito legal também, né? Está dentro do ecossistema BTP, né? Mas também dentro do BTP você pode adquirir o banco HANA, fazer toda a parte de CDS, calculation lá dentro e utilizar outros serviços dentro do BTP, que é uma plataforma com vários serviços lá dentro bem interessante. Um serviço muito bacana que a gente está trabalhando agora, que é um serviço, na minha visão, uma das melhores ferramentas hoje da SAP, que eu queria que o Paulinho falasse, é o do Data Intelligence. Ah, sim. É uma ferramenta muito nova da SAP, mas das mais completas que eu já trabalhei. Ele não é... Muita gente pensa que o Data Intelligence ele é basicamente uma ferramenta de ETL, mas não. Ele é uma plataforma de desenvolvimento para Data Science e Big Data. Também uma ferramenta que a SAP também olhando para outras tecnologias. Então, por exemplo, ali dentro a gente consegue fazer uma orquestração de um fluxo de dados em multi-cloud, né? Então, não importa se o seu dado está no RP, lá no seu on-premise, ou se ele está no seu BTP, ou se ele está em um outro hyperscaler. No Hadoop, por exemplo. Sim, você vai conseguir acessar. E ele tem toda a conexão com os bancos de dados e ferramentas de dados, né, de armazenamento de outras nuvens. Então, ali a gente tem conexão com AWS, com Salesforce, com Azure, com Google Cloud e com Alibaba Cloud. Né? E para todo tipo. Então, a gente tem conexão com serviços São mais de 200 conexões. Né? São cerca de 250 conectores. Né? Então, a gente vai desde Kafka, bancos de dados, armazenamento de arquivos em blobs, em nuvem. Então, ele consegue juntar todos esses data lakes aí, multi-cloud, que o cara tenha sem o menor problema. Processar, exatamente. Orquestrar tudo isso. E é uma orquestração muito interessante. Ele, por exemplo, pode ficar escutando um bucket lá na AWS esperando um arquivo. Desse bucket ele pode processar essa informação, chamar uma API OData, misturar esses dados através de Python, JavaScript, Go, Java, né? Várias linguagens de computação que você trabalha em containers, então ela já é uma ferramenta baseada em containers. E depois jogar essa informação, por exemplo, num Teradata. Né? Então, para orquestração, é uma ferramenta assim fantástica, com uma capacidade de processamento muito grande. Muito forte, né? Se você for tentar fazer isso fora de uma ferramenta SAP, né, em nuvem, você vai precisar de dezenas de serviços da AWS para conseguir fazer algo parecido. Né? Talvez o seu custo até não deixe. Né? Fora toda essa facilidade de conexões com os próprios serviços SAP, né? Que nem sempre é tão simples quando você vem de outras plataformas, né? É isso que você está falando. E ela roda também Cloud as a Service. Sim, é uma ferramenta cloud. E ela faz esse tipo de conexão, por exemplo, baseada em RFC. Então, se você tiver o SLT, por exemplo, para fazer a transmissão em real time das suas tabelas, você pode conectar utilizando o Data Intelligence, processar isso e jogar para outra nuvem, por exemplo. Tudo já muito pronto. Né? Tem vários fluxos ali também, standards, que você pode utilizar como exemplo ou como parte inicial ali dos seus fluxos. Muito legal. Além disso, ela é uma ferramenta para cientistas de dados. Então, ali dentro, ele consegue armazenar não só os dados, né? Ele consegue colocar, por exemplo, um Jupyter Notebook ali dentro, gerar um modelo, né, de machine learning e armazenar esse modelo para ser utilizado pelos fluxos dentro da própria plataforma. Né? Bem completo. Né? Exato. Uma coisa legal nela que a gente viu no projeto que a gente está, você conecta, por exemplo, num ECC, não S4, numa tabela Mara, e aí ele fica ali, como o Paulinho falou, escutando a tabela. Inserir um registro novo, ele pega só essa linha nova e faz todo o processamento e persiste. Nesse caso, a gente está persistindo no S3, né, da AWS. S3 da AWS. Então, assim, muito interessante. E nesse caso, você poupa muito ali os work process do ECC, que normalmente não tem muito, né? Tem algumas limitações, principalmente se ele está no banco que não seja HANA, por exemplo, né? Então, a ferramenta é muito boa. Falando um pouco de DI,
Hoje, o que a gente está ouvindo bastante dos clientes é o seguinte, né? Nesse mundo agora de Big Data, multi-cloud, é assim, Rafael, Paulinho, a gente tem aqui um ambiente BW, que é muito parrudo, tem desenvolvimento de 10, 20 anos aqui dentro, funciona, tem suas lentidões, tem suas limitações, mas funciona, carrega, exibe informação, e a gente quer ir para um Big Data. Como que a gente faz isso? Joga fora o BW? Então, assim, não existe uma resposta certa. Tem clientes que ele mantém o BW e pega um DI, por exemplo, a gente está no projeto agora assim, tem o BW4, aí tem o Data Intelligence lendo o BW4, pegando o histórico, salvando se eu não me engano, num Hadoop, eu não lembro se é Hadoop ou Spark, a parte histórica. Sim, é no Hadoop. Hadoop, parte histórica, por exemplo. E você mantém os relatórios aqui no SAC conectado no BW for HANA. E aí você fala assim, puxa, e informações que não são SAP? O DI lê essas informações, faz toda a parte de harmonização e insere ali no BW4 só as informações pertinentes aos relatórios. O que não for, ele persiste de uma forma total, vamos dizer assim, num banco mais barato, por exemplo, um Hadoop, que é extremamente barato. Tem clientes que falam, eu vou tirar o BW e vou direto para um BTP. Como que eu faço isso? É desenvolvimento do zero, não tem como migrar isso, né? Então, assim, existem etapas e formas de desenvolvimento muito dependendo da fase que o cliente está. Às vezes não Cabe muita análise, né? às vezes não é dinheiro, às vezes o problema é tempo, né? No final do ano eu vou jogar fora o BW. Processo, né? Não vai jogar, pô. Você está 20 anos com ele, você não vai jogar. Então, tem que ter um trabalho ali e cada cliente tem o seu caminho e, obviamente, a gente faz uma análise do que é melhor para ele dentro do momento dele, dentro do que ele pode pagar, obviamente, né? Porque depende muito do que o caminho que ele está seguindo. Porque muitas vezes ele tem empresas no grupo que não tem esse AP e aí, de repente, o BW4 conectar ou o HANA diretamente com esse ambiente não é viável financeiramente. Então, faz um DI conectando e jogando para um sistema mais barato e mastigando, jogando exatamente o que ele precisa para fins de report no BW, para ficar mais barato. Então, depende muito do que o cliente precisa e do momento que ele tiver, né? Obviamente, se ele tiver o RP e for migrar no futuro para o S4, ele vai ter o BTP. Então, puxa, ele já começar as coisas no BTP, de repente é melhor, porque ele aproveita quando ele migrar para o S4 que já está no BTP, por exemplo. Então, assim, vai muito do cliente, do caminho que ele está seguindo, né? Boa. Bom, ainda acho que assim, a gente falou bastante aí do SAC, né? Apresentou bastante e tem a Numen vem desenvolvendo alguns produtos internos, né? A gente vem trabalhando em cima disso, né? O Fasoli principalmente está à frente do desenvolvimento desses produtos. Fala aí um pouquinho, Fasoli, o que a gente tem desenvolvido de produto para o SAC, para os clientes, para os clientes, em relação à BI. É o que acontece, né? Quando você vende uma plataforma de planejamento, ela é uma plataforma, seja qual for, é em branco, né? Por quê? Porque você vai criar de acordo com a necessidade do cliente, você vai ter um desenho ali, um blueprint, uma fase explorar, por exemplo, no SAP Activate, que você vai entender o processo dele, vai desenvolver, vai fazer os testes e entregar a solução e fazer, por exemplo, um suporte MS. O que nós fizemos, né? Os projetos antigamente de BPC, principalmente de IP, a gente ficava às vezes num cliente 1 ano, depois de 1 ano ele viu o processo pronto, ele falou assim, puxa, mudou muita coisa, não foi isso que eu pedi, então o que nós fizemos aqui dentro do SAC, do próprio BTP e do próprio DWC, Data Warehouse Cloud, que nós temos aqui na Numen? Nós criamos aceleradores para que, primeiramente, o cliente enxergue aquilo e consiga falar, puxa, eu posso chegar até aí, então agora eu sei o que pedir, porque às vezes o cliente não sabe o que pedir. Ele está trabalhando no Excel, ele vai falar assim, para você, traduz aqui o Excel. Exato. E muitas vezes tem outras funcionalidades muito mais interessantes. Então, nós criamos o Solution for Planning, focado em planejamento financeiro para a indústria. Então, lá você tem vendas, despesas, investimento, recursos humanos, rateio, custeio, suprimentos, CPV, capital de giro e demonstrativos financeiros, com working capital ali para gerar as contrapartidas do balanço patrimonial. Nós criamos vários relatórios já formatados para o S4. Então, nas vendas de S4, a gente já disponibiliza muitos relatórios criados já por nós na ferramenta. E é legal que isso estimula muito o discovery também. O acelerador ele serve muito para esses clientes que estão iniciando a sua jornada ali do S4 descobrirem possibilidades ali de reportes e até mesmo de processos. E o outro acelerador que nós criamos no Analytics Cloud agora, eu e o Paulinho começamos, é a parte de agrobusiness.
Nós trabalhamos em usinas no passado, então nós criamos um acelerador. Obviamente, agro é um negócio muito específico. Se você for cada vez mais forte agora, né? se você for fazer um projeto para cana, para etanol, é um pouco florestal, diferente. São diferentes, né? Principalmente a parte de investimento. Florestal usa muito a parte de depreciação. Não que não tenha a parte de talhão, a parte de investimento também de grãos. Começamos a fazer esse acelerador. Estamos em fase de apresentação agora nesse momento. Estamos falando com algumas pessoas do setor para nos auxiliar, para dar mais dicas, né? A parte de inovação da Numi está nos auxiliando, principalmente não só fazer o planejamento financeiro, mas colocar data science e otimização. Então, estou falando com o Danilo Santos e o Gui, da área de inovação, para a gente, de repente, criar workbooks dentro do DI, que é que o Paulinho é muito especialista, para, de repente, a gente fazer otimizações e fazer mais um punch assim, na parte de agro, não ficar algo mais tão financeiro só. Sim. E na parte de Data Warehouse Cloud, que nós adquirimos também aqui na Numi, eu comecei a criar a parte de BI Content, que a gente fala, que são os aceleradores e extrações do próprio S4HANA. Então, a gente tem um S4 em casa, eu comecei a criar o BI Content de vendas, da parte de CO, da parte de FI, porque também a gente consegue exportar esses BI Content em XML, por exemplo, e está importando no cliente. Então, a gente está criando diversos aceleradores para a gente ter projetos mais rápidos, obviamente, Sim. e mostrar para o cliente onde ele pode chegar na ferramenta. Com a capacidade, né? Claro, e muitos clientes acabam utilizando não totalmente o acelerador, mas usa parcialmente e fica muito mais rápido o projeto, né? Boa, show de bola. E ainda temos o SOP, né, Fassoli? Tem o SNOP, aqui a gente fez o podcast de SNOP também. Sim. A SAP tem uma ferramenta oficial de SNOP, que é o Integrated Business Planning, que é o IBP, né? Mas muitos clientes que a gente passou, ele não tinha ainda nem maturidade de processo, nem expertise para começar no IBP. Então, a gente faz uma processo de jornada ao IBP. Ele começa no SAC a fazer um processo de SNOP de uma forma mais sumarizada, mais simples, utilizando ali regressão linear, alguns cálculos mais simples. E depois ele aprendendo, amadurecendo o processo, ele pode ir até o IBP. E o SAC e o IBP se retroalimenta nativamente. Sim. A parte de BUD já é feito dentro do SAC, então você acaba não perdendo a parte de dashboards e relatórios. Então, bem lembrado, tem um SNOP também. Show. Eu perguntei porque é importante, né? Ter esses pacotes, ter esses aceleradores, esses produtos, tanto para poder acelerar o projeto, quanto isso que você falou, o cliente ter noção do que dá para fazer, quer, né? do que não dá. E isso mostra que a gente também já fez muita POC, já conectou, funciona, a gente sabe até onde a gente conseguiu chegar com a ferramenta, né? E aí, quem está, né, acompanhando o podcast, quem está assistindo depois, se quiser mais informações aí também, a gente tem os contatos da Numi aí, também pode falar com o Paulo, pode falar com o Fassoli, o pessoal está à disposição, tem os arquitetos aqui para resolver isso. E eu queria agradecer aí a participação de vocês. Obrigado, Paulo, aí, por se disponibilizar aí e aceitar esse convite para fazer esse bate-papo. Fassoli também, brigadão aí, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Pela presença aí. Muito obrigado. Beleza? E para você que está assistindo aí, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio aí até o final. Os contatos, as redes sociais estão todas aqui na descrição desse podcast. E você também consegue acessar no numenit.com. Muito obrigado, um abraço, até mais. Valeu!